Mestre, eu fiquei com uma dúvida na sua narrativa. Você chegou a ser atravessado em algum momento pelo Teatro Experimental do Negro, pelo Abdias do Nascimento? Ainda não, ainda não. O movimento estava aqui no Rio. Vem depois. Sim. Isso aí vem muito depois. Eu não sabia que eu era preto nessa época, por exemplo. Caramba, né? Entendeu? Não sabia que era preto. Olha, uma cidade diferente de Santana. Feira de Santana, a própria família não tinha essa perspectiva do antirracismo ou do como o racismo vem. Sabia-se nada de racismo ali. A minha trajetória na minha família em Feira de Santana. Sim. Evidentemente, Feira de Santana já podia ter alguma coisa nesse sentido. Mas Muniz Sudré, por exemplo, Muniz Sudré, o professor se criou na rua que eu nasci. Pilão Sem Tampa. Então, quer dizer, Muniz, acredito eu, já sabia alguma coisa sobre essa questão da negritude. Né? Muniz escreveu um livro sobre Lucas da Feira, que para nós é o zumbi feirense. Sim. Não é? O nosso zumbi em Feira de Santana. Então, claro que tinha já alguma coisa, mas a minha família absolutamente nada. A tia me chamava a gente de marrom glacê, etc, etc. Eu fui realmente começar a perceber essa questão de preto quando eu entro no teatro, mas não o teatro exatamente. Por conta da minha grande amiga chamada Luísa Bairros, que foi a ministra da CEPIR na época da Dilma, e que foi a mulher que disse que eu era preto. E por preto ser, que eu devia procurar ter uma consciência do que é ser negro. E a consciência não era possível você simplesmente ser um ser negro consciente. É utilizar dentro do seu ofício a sua consciência, a sua negritude, o seu corpo negro e tal. É a partir de Luísa Bairros. Mas, coincidentemente, em 1981, eu fiz, com o Grupo Carranca, um espetáculo chamado Língua de Fogo, que era uma adaptação do livro de Soul Bello. Soul Bello foi um Nobel de Literatura, chamado Henderson, Rei da Chuva. Que era aquele americano branco, típico americano branco, que um dia resolve ir para a África para buscar-se como humano. E estava lá eu fazendo aquele papel de guia desse americano e tal, que era um espetáculo fantástico, maravilhoso. E que eu não tinha, eu não tinha dimensão que ali realmente começava uma coisa sobre a negritude, porque só tínhamos 2 atores brancos, belos e maravilhosos, que era a Ângela Andrade, minha amiga querida, e o Wilson Mello, que era o Henderson. O resto, nós outros atores e atrizes eram todos brancos, todos pretos, e a potência da cultura de matriz africana absoluta dentro do espetáculo. Mas, ao mesmo tempo, nós não... Aquilo era... Vamos como era assim? Era o exercimento, não sei se tem essa palavra, da cultura, o seu corpo preto, da cultura de matriz africana. A dança, o gestual, a música, a percussão, quer dizer, tudo isso. Mas não exatamente a discussão antirracista. Sim. Não exatamente a discussão ali, como tem no Traga-me, a discussão dentro da dramaturgia e tal. O Traga-me, inclusive, ele é um documento histórico de um debate contra o eugenismo. Ele já começa impactante, né? Eu vi. Mas aí. Desculpe, mestre. Porque senão eu vou até 7 horas. Eu vou. Corta pra perguntar, cara. Corta pra perguntar. Eu tô emocionada aqui. Peraí, deixa ele falar. Eu ia nesse mesmo sentido pra poder beber uma água, calma, comer um negócio. Mas tô aqui, ó. É que ele falou pra mim que foi um caminho meio inexorável quando você, a partir desse espetáculo, você percebe, mas ainda não tinha, talvez, na agenda daquele contexto. Vamos relembrar que a gente está nos anos 80 com um objetivo específico, que era acabar com a ditadura militar, redemocratizar o país. O primeiro espetáculo que eu fiz, que é o Sol da Minha Orelha, é da seguinte forma. Quando eu entrei, já tinha 1 ano o pessoal já lá nos seus trabalhos, criando texto. Que era um grupo que criava texto, era um grupo que divulgava, maquiava, criava texto, interpretava, cantava,
Ia pra rua madrugada com goma, sabe goma antiga? Goma para colar cartaz nas paredes. Nós fazíamos absolutamente tudo. Onde? No Rio? Salvador. Ainda em Salvador. E não deixa eu esquecer do La Navevá, tá? Tá bom. Então, o teatro que eu iniciei é esse. Agora, o que era? Quais temas dentro disso? Éramos contra as instituições. Instituição militar, casamento, igreja, tudo que a gente percebe que são essas instituições que criam os formatos de vida, nós éramos... normatizadoras. Contra aquilo ali. Absolutamente contra aquilo ali. Esse é o início em 79, esse texto de 79. 80 fiz um circo com o Bem-vindo Siqueira, grande mestre também da minha vida. Em 81, essa Língua de Fogo. Depois, eu fui fazer um curso que é determinante para mim. Um curso chamado Curso Livre da Bahia, Teatro Livre da Bahia. É o Curso Livre da Bahia. Que Mafuz era o diretor. Esse Mafuz era o diretor. E vocês sabem, o Mafuz foi o que me apresentou a profissão, né? Uhum. E ali... Te enrolou um pouquinho que você falou, mas já apresentou. Um pouquinho não, um pocão. Um pocão. Tá vendo sua resiliência para a arte, mestre? E aí eu fiz uma coisa que foi maravilhoso, que foi, eu tive uma professora de corpo, de dança, chamada Lia Robato, que era um escândalo. E a Lia Robato, em determinado momento, ela saiu desse curso para ser diretora, coreógrafa, ou diretora do Balé de São Paulo. Caramba. Nessa época, 1982, por aí. Ela disse, olha, você vai ser uma artista. Falou para você. Falou para mim, puxou no canto e disse, olha, você vai ser um artista. Eu tive uma professora de dicção chamada Lia Mara, que até hoje eu tenho certeza... dessa voz que eu tenho é muito por ter encontrado um dia essa mulher na minha vida. Esse vozeirão, né? Eu tive também uma professora, Cleise Mendes, que era professora de dramaturgia, que eu costumo dizer assim, olha, é claro que tem, né? Mas uma aula da Cleise Mendes sobre o teatro ocidental, sei lá, não tem palavra. Não tem palavra, porque era um brilho, a sabedoria e como passar, e como, sabe, é uma professora. A Cleise Mendes, atriz e professora, de fato, mestra lá. Era uma peça de teatro, você vê a Cleise Mendes dando aula. O Jerônimo, aquele cantor, compositor da Bahia, por exemplo, foi meu primeiro professor de canto. Então eu tive esses caras e essas caras, tive o privilégio de ser ensinado por essas pessoas, que depois vem uma figura chamada Arildo Derda, que acabou de falecer, é a voz do Renato Kell no espetáculo. Que era uma coisa realmente. Se eu ouvir uma aula dele dizer a diferença entre contar uma história e mostrar a história, é um delírio. Era um delírio. Então eu tive aquela coisa de falar que nasceu na Bahia, a Bahia da régua e compasso, eu de fato tive a régua, o compasso, o esquadro, tive a porra toda na Bahia nessa época. Olha. De fato. Você deu a base da arte pra De você fato, seguir, né? você falou bem, a base da arte, de fato. E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!